Então é o seguinte, eu não posso falar com a intensidade que eu falo, nem pregar na intensidade que eu prego. Então hoje eu vou gastar o que eu posso gastar compartilhando o ensino. Então eu vou gastar um pouquinho menos, mas você vai gastar mais da tua atenção. Amém? Então nós vamos fazer agora, você orou por mim. Nós vamos fazer agora mais 2 orações. A primeira oração que você vai fazer, põe a mão no teu coração. Peça para o Espírito Santo falar com você agora. Diga: Espírito Santo, eu preciso ouvir a tua voz nessa manhã. Faz uma oração de alguém que está com fome e sede do Espírito Santo. Espírito Santo, eu preciso ouvir a tua voz nessa manhã. Espírito Santo, eu preciso ouvir a tua voz nessa manhã. Espírito Santo, fala comigo nessa manhã. Clame mais um pouco por isso. Espírito Santo, atravessa a minha mente, rasga meu coração, penetra nos meus ouvidos, rasga minha alma, quebra as minhas barreiras, toma minha atenção. Toma esse ambiente. Eu não preciso falar muito, Espírito Santo. Onde o Senhor está, o homem fala menos. Ah, meu Deus, Ele está aqui. Fala em novas línguas, Ele está aqui. Eu não preciso falar muito, gente. O ambiente que Ele está, Ele mesmo fala. Aleluia. Fala comigo, Senhor, fala comigo nessa manhã. Traz respostas aqui nessa manhã. Fala com teu povo nessa manhã, Jesus. Vamos, igreja. A oração é a base da igreja. Vamos, igreja, a oração. Fala comigo, Senhor. Fala comigo, Senhor. Dá-nos uma resposta nessa manhã, Senhor. Aleluia. A segunda oração. Ore para Deus falar com a pessoa que está aí do teu lado. Ore por ela. Tem 2 pessoas do teu lado. Talvez você nem conheça essa pessoa. Talvez seja teu marido, tua esposa, teu filho. Ore agora por ela. Espírito Santo, fala com ela. Fala com ela, Espírito Santo. Fala, Espírito Santo. Fala, Espírito Santo. Se você sentir um choro por essa pessoa, é o Espírito da intercessão que está aqui. Se você sentir uma dor, é a dor que o Espírito Santo está sentindo por essa pessoa. Sim, Espírito Santo.
Fala, Espírito Santo, com a tua igreja. Fala, Espírito Santo, fala. Fala com esse povo lindo que te ama, Jesus. Aleluia. Se você conseguir, dê um abraço nessa pessoa, cumprimente ela e diga: o Espírito Santo vai falar com você nessa manhã. Hoje é o domingo da comunhão. Eu não sei se você se lembra do mês passado, que nós fizemos aqueles grupos e ceamos juntos. Então hoje é o domingo que a gente vai fazer isso de novo. E nós vamos orar uns pelos outros. Amém? Então hoje a gente reduz a palavra, apenas um ensinamento, para a gente gastar mais tempo orando uns pelos outros. Eu creio que o Espírito Santo nesse tempo, a maior ênfase dele é nos ensinar a ser igreja. Gente, igreja não está na internet. A igreja está aqui. Amém? Está aqui. Aqui é vida na vida. Aqui é vida da igreja. Aqui é que nós estamos juntos, compartilhando a vida. A minha maior preocupação hoje como pastor, e eu vou dizer para você que para mim ficar em silêncio nesses dias é tortura, porque eu sinto a necessidade de ensinar, de falar para poder o quê? Proteger o rebanho, guardar a igreja dos tempos tão complicados que a gente está vivendo. Então, eu acredito que essa manhã, onde nós vamos celebrar a ceia e estudar um pouco da palavra, é o momento mais precioso que a gente tem na semana. Então, além de não desperdiçar esses minutos, valorize. Valorize. Domingo passado eu não passei bem, ainda está bem tumultuada aqui a situação, e eu não consegui vir ao culto. Gente, horrível, que coisa horrível. Aí quando você chega aqui, esse ambiente nós temos que valorizar. Amém? Então vamos lá. Põe a primeira imagem aqui para mim. O que é isso? Vocês estão olhando aqui, o que vocês estão vendo? O que é isso, gente? Isso é o quê? Um altar. Então hoje nós vamos falar sobre altar. O altar é um dos principais símbolos bíblicos. O culto de hoje, acabando o culto, eu já vou pôr no grupo da igreja. Quem não entrou ainda, entra no grupo. E você vai ler todos os textos mais aprofundado do que... porque eu não vou entrar nos detalhes. Um dos maiores símbolos da Bíblia é o altar. O altar na Bíblia representa o quê? Lugar de encontro com Deus, lugar de entrega, lugar de sacrifício e um lugar de encontro com Deus, o altar. Tudo isso no Antigo Testamento. Era onde o sacrifício era colocado. O altar representava momentos com Deus. Se você pegar 1 Reis capítulo 18,
Israel tinha se afastado de Deus porque o altar estava em ruínas. E quando o altar está em ruínas, não há uma estrutura de vida espiritual. E vida espiritual precisa de uma estrutura. A gente não serve a Deus do jeito que a gente quer. A gente não tem contato com Deus do jeito que a gente quer. Deus criou uma estrutura de relacionamento. Então não é Deus que se converte a nós. Nós precisamos nos converter a Ele. E o altar representa o quê? A estrutura para essa relação com Ele. Quando nós temos um altar, a estrutura da relação está em pé. Quando nós não temos um altar, a nossa vida espiritual está fraca. E você sabe, vida espiritual fraca, gente, as nossas emoções são as maiores amigas da nossa carne. Você pode ter uma vida espiritual ou uma vida emocional. Se você tem uma vida espiritual, a tua carne não manda em você. Se você tem uma vida tomada pelas emoções, a tua carne vai te derrubar. Então, manter um altar é você manter a sua vida espiritual acesa. Amém? Tá. Partindo disso, olha para esse altar aqui. É uma referência do altar na época bíblica. Esse altar tem 4 pontas. O altar bíblico. Essas pontas na Bíblia eram chamados de chifres. Os chifres do altar. Na Bíblia, o chifre também tem um simbolismo. O chifre na Bíblia representava força, poder e autoridade. Então veja, as 4 pontas do altar têm o quê? 4 chifres, protegendo o altar. 4 forças: força, poder e autoridade. Romanos capítulo 12 diz que agora nós entregamos a nossa vida por sacrifício, vivo, santo e agradável. No Antigo Testamento, o altar era de pedra. No Novo Testamento, o altar sou eu. O altar é você. E o que o altar precisa? Ele precisa das 4 pontas: força, poder e autoridade. Se você não for um altar guardado, protegido, Levítico capítulo 6 diz: a chama não pode apagar do altar. Se a gente não protege o altar, a chama apaga. Quantos de nós aqui, a chama da vida espiritual já se apagou? Eu não sei se você consegue lembrar. Lembre de uma fase da tua vida que a tua vida espiritual estava uma droga. Como ficou tua vida? Gente, perca dinheiro, mas não perca o altar.
Perca pessoas, mas não perca a comunhão com Deus. Porque se você ganhar tudo e perder tua relação com Deus, perdeu tudo. Mas se você perder tudo e o altar estiver de pé, meu Deus, Deus vai continuar agindo na sua vida. Amém? E eu quero deixar para você hoje as 4 pontas do altar. Jesus praticou as 4 pontas, que eu já falei aqui esses dias com vocês. Os 4 cultos que Jesus praticava. Jesus guardava a vida espiritual dele praticando 4 cultos. E esses 4 cultos, eles protegem a nossa vida espiritual. 4. Não é só 1, 4. Amém? Põe a outra imagem, por favor. Vamos lá, primeira ponta do altar. Leia aqui, amor. Secreto pessoal. O encontro íntimo e pessoal com Deus. Mateus 6,6 diz: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechando a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto, te recompensará. Então, a primeira ponta, o primeiro chifre, representando o secreto, que é a nossa vida pessoal com Deus. Então, vamos lá. Primeira ponta do teu altar, da tua vida espiritual, qual é? Diga comigo, secreto. É a base. Jesus fala que tudo começa sozinho, eu e Deus. Eu e meu Pai. Talvez o secreto seja o culto mais difícil da igreja. Porque aqui, alguém está cantando, você canta junto. Alguém está pregando, você fala amém. Alguém físico está te ensinando, fica mais fácil. Agora, como é que é aprender de quem a gente não está vendo? Porque no secreto, você não toca nele, você não ouve com esse ouvido da matéria, porque Deus não é matéria, Deus é espírito. Eu queria ouvir Deus audivelmente. Deus não é matéria. Se Ele quiser falar, Ele fala. Mas Deus é espírito. Por isso, só vai ouvir Deus quem desenvolve vida no espírito, secreto. E como é que é isso? Todo dia. Um tempo com Deus. Primeiro culto. Primeira ponta do teu altar. Se você desse hoje uma nota de 1 a 10, como está tua intimidade com o Pai? De busca, de confiança, de intimidade com Ele, de conhecê-lo. Primeira ponta do altar, secreto. Você já tentou andar com um carro com um pneu furado? Se um pneu do carro furar, o que acontece? Você anda por um tempo, não anda? Sim ou não? Anda. E na hora que o pneu começar a murchar?
Depois de uns quilômetros vai acontecer o quê? Vai o quê? Vai rasgar o pneu. Depois que rasgar o pneu, presta atenção. Se uma das pontas do teu altar estiver quebrada, a sua vida começa a ficar, ó. Você está andando, você está vivendo. Agora experimenta quebrar duas. E se quebrar três? Acabou. Não fica mais em pé. Algum prédio fica em pé se uma coluna quebrar? Você é um altar. Cuide da tua vida espiritual. Secreto. Segunda ponta do altar. O altar familiar. Deus no centro do nosso lar. Josué 24:15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Lê esse versículo ali. Eu diga assim: o altar da minha família. Ah, eu vou buscar a Deus lá na igreja. Não, irmão, não vem aqui buscar a Deus. O primeiro lugar que você busca a Deus, onde é? Em casa. Quem quer ter uma família abençoada aqui? Quem quer ter uma família blindada? Faça da tua casa um lugar para Deus. Pode parar de gritar, nessa casa não tem gritaria. Deus está nessa casa. Não, nessa casa não tem confusão. O Espírito Santo está aqui, vamos resolver. Senta todo mundo aí. Ah, mas minha família não é convertida. Mas preste atenção. O ambiente da tua casa está na tua mão. As mulheres que estão aqui. Ambiente de uma casa, Deus entregou na mão da mulher. Porque o homem é cobertura, a mulher é coluna. A mulher sustenta. Amadas irmãs, gastem mais tempo orando dentro de casa. Só chame a presença de Deus. Louve mais dentro da tua casa. Os homens que estão aqui, lidere a oração dentro da tua casa. Chame sua família para orar. Ah, mas ninguém quer orar. Então faz o seguinte: ore sozinho. Mas edifique na sua casa um lugar para Deus. Amém? Porque veja bem, se você tiver sucesso fora, estou ganhando muito dinheiro, estou prosperando, mas esse você não percebe. O diabo está te distraindo com dinheiro para arrebentar tua casa. Eu conheço muita gente que está tendo sucesso e o diabo está rindo da cara dele. Lembra quando Davi, 1 Samuel 30, saiu para uma guerra e os amalequitas invadiram a cidade, a aldeia dele? Sabe o que aconteceu? Davi saiu para trabalhar, mas não protegeu a família. O que aconteceu?
Perdeu. Então veja, nós temos uma família blindada quando a casa está consagrada ao Senhor. Alguns de vocês aqui, por já sofrerem tanto na família, você acha que já perdeu tudo e que não vale mais a pena fazer isso. Davi perdeu tudo, mas ele foi atrás e recomeçou. Se o diabo está te dizendo que a tua família não vale mais a pena, o diabo está te enganando demais. Talvez o teu altar familiar esteja no chão. Nessa manhã, recomece. Diga, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Terceiro, pequenos grupos. Relacionamentos. Meu Deus. Relacionamentos genuínos que transformam. Atos 2,46 vai dizer: diariamente perseveravam unânimes no templo e partiam pão de casa em casa. Jesus pregava para multidões? Sim ou não? Mas a maior parte do tempo ele ficava com quem? Com 12. Sabe por quê? A multidão tem um propósito. Mas nos pequenos grupos tem relacionamento. E relacionamento, meu amigo, você vai mostrar quem você é de verdade. Suas qualidades, seus defeitos serão expostos. E é onde Deus nos cura. A Bíblia fala que é ferro afiando ferro. Jesus pegou 12 caras diferentes, trancou eles numa sala e falou: ninguém sai daqui. Meu amigo. Ainda falou: lava o pé um do outro. Gente, hoje o nosso pé é bonitinho. As irmãs vão no pedicure uma vez por semana. Os irmãos vão no podólogo. Naquela época, rapaz. E Jesus falou: lava. Então, muitos de nós aqui não crescemos espiritualmente, sabe por quê? Nós não temos comunhão com ninguém. E é na comunhão que a gente aprende. Comunhão. Por isso que daqui a pouco nós vamos fazer aqui pequenos grupos. Algumas pessoas aqui falaram que o culto do mês passado da comunhão foi o melhor culto que ele já foi na vida dele. Sabe por quê? Ouviu os irmãos. Meu Deus, aquele irmão passa por isso, eu não sabia. Meu Deus, aquela irmã está com um problema, olha, vou orar por ela. A gente descobre as dores uns dos outros. A fraqueza. A humanidade. Ontem a Lola estava falando um problema dela. Eu falei: Lola, deixa eu te contar um segredo. Esse problema não é seu. Todo mundo é assim. Nós somos farinha do mesmo saco. É todo mundo igual. Está todo mundo com as mesmas crises. Agora o problema, sabe o que é? A Bíblia fala que nós devemos levar a carga uns dos outros. O que é isso? O Beto
tem vitória na área financeira, mas ele está com um problema em casa. Eu tenho vitória em casa, mas estou numa luta financeira. Sabe o que acontece? Ele pode carregar minha carga e eu posso carregar dele. O que a gente faz? O quê? Troca. Então eu vou falar para ele, cara, vai dar tudo certo na tua casa. Já passei por isso e Deus curou. Vai curar lá também, vai dar tudo certo. Aí ele vai orar por mim e falar assim, não, eu vou te ensinar uma vitória que eu tive na área financeira. Isso é igreja. Só que isso só acontece quando você se abre para ter irmãos. Se no teu altar não tem relacionamento, sabe o que acontece? Você está carregando as suas cargas. Obrigado, Beto. Você está carregando. E tem um monte de gente que poderia falar, deixa eu te ajudar. Deixa eu te ajudar a carregar. Deixa eu te aconselhar. Mas nós estamos como? Sobrecarregados. É aqui, ó. Relacionamento. Culto de domingo. A unidade e a presença de Deus em comunhão. Hebreus 10, 25 vai dizer, não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns, antes admoestemo-nos e tanto mais, quanto vedes que aquele dia se aproxima. Esses dias eu vi uma pessoa dizendo na internet, um pastor, irmão, eu estou muito desgastado com a internet. Ele só faltou dizer o seguinte, Deus mora em você, você não precisa de mais nada. Você já tem o Espírito Santo, você não precisa nem vir mais na igreja. O Espírito Santo mora em mim. Aleluia. Mas qual foi a estrutura que Jesus deixou? Igreja. E o texto aqui vai dizer, não deixe de congregar. Cada culto tem uma função. Ó, secreto, deixa o fogo aceso. O altar familiar protege o fogo. Protege. Relacionamento fortalece. Congregar é a celebração. Nenhum desses cultos tem o poder da congregação. Quando a igreja está reunida, meu amigo, o céu desce. Eu tive um sonho esses dias. Sonhei com um pastor amigo meu que ele faleceu ano passado. Sonhei com ele. E eu sabia que ele tinha morrido. Eu cheguei para ele e falei assim, e aí? Está vendo muito Jesus? Como é que ele é? Aí ele olhou para mim e falou assim, ele não tira o olho do povo dele, ele fica o tempo inteiro olhando para o povo dele.
Ele não tira o olho da igreja. Ele estava indignado. Ele falou assim: Jesus, ele fica o tempo inteiro olhando para a igreja. Aí eu falei: aleluia. E esse sonho para mim foi tão simbólico, tão forte. Porque eu sei que Jesus está olhando para a noiva dele. Ele não tira o olhar da noiva. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Para um homem casado. Para o Edu. Se um irmão agora se levantasse, presta atenção nisso. Se algum irmão aqui se levantasse, chegasse agora na tua esposa e desse um tapa nela, em poucas palavras, o que aconteceria? Você conhece seu marido? Conhece? O que seu marido ia fazer? Você viu que ela foi polida. Devolver. O pau ia quebrar? Não precisa dar resposta evangélica, fala a verdade. O pau ia quebrar. Ok, beleza. Por que eu fiz essa pergunta? Jesus é o noivo da igreja? E por que tem gente batendo na igreja e acha que não vai acontecer nada? Rapaz, se alguém encostar na minha mulher, não vem nessa achando que eu sou pastor que não vai acontecer nada. Meu amigo, eu não sei qual é o teu tamanho. O pau vai quebrar. Agora Jesus não. Jesus vê todo mundo batendo na igreja e ele não sente nada. É a noiva dele, mas não. Deixa eu bater. Eu até gosto dela meio roxinha. Eu não quero estar na pele de quem bate na noiva de Cristo. Eu amo a igreja. Eu choro pela igreja. Intercedo pela igreja. E vou morrer sendo igreja. A igreja tem defeito? Jesus já sabia disso quando morreu por ela. Jesus não morreu desavisado. Ele sabe que todo mundo aqui é pecador. Ele sabe. E mesmo assim, morreu pela noiva. Então, ame o corpo. Ame o corpo de Cristo. Congregar precisa ser prioridade. Tem uma pesquisa que diz que antes da pandemia, os cristãos frequentavam culto 3 domingos por mês, a média. Era 3. Depois da pandemia, os cristãos frequentam 2 domingos por mês. Isso significa 2 domingos por mês você fica em algum lugar e 2 domingos por mês você cultua. Isso nos enfraquece. Todo mundo precisa ter o dia de congregar. Dia de congregar, meu amigo, é lei.
protege o meu altar. É a ponta do altar. Quando Deus estabeleceu o Shabá, o sábado, o povo não fazia nada, era dia de culto. Dia de culto. Você precisa ter essa ponta firme. Se não vem no culto da manhã, vem no culto da noite. Mas domingo, meu amigo, vou proteger meu altar. Vou congregar com os meus irmãos. Eu vou na igreja buscar minha bênção. Não, já sou abençoado. Eu vou congregar. Mas isso não nos abençoa demais. Congregue. Amém?